Existe um tipo de solidão que não tem nada a ver com estar sozinho fisicamente. Você pode estar numa sala cheia de pessoas e sentir lá com uma intensidade que surpreende. Pode estar numa conversa, numa reunião, cercado de vozes e movimento. E ainda assim carregar dentro de você esse espaço vazio que não se preenche com presença humana. É uma solidão que não se resolve com companhia, que não desaparece com distração, que não some com barulho, com agenda cheia, com relacionamentos que funcionam razoavelmente bem. Ela tá lá, quieta, persistente, com aquela qualidade específica de algo que não quer apenas ser preenchido, mas que quer ser ouvido. E a maioria de nós, quando encontra esse tipo de solidão, faz tudo o que pode para não ficar parado dentro dela. Pega o telefone, liga a televisão, busca uma conversa, ocupa o tempo com qualquer coisa que seja suficiente para abafar o som que vem de dentro. Porque ficar quieto dentro da solidão é desconfortável, de uma forma que é difícil de explicar. Ela levanta perguntas que você não quer responder. Ela abre espaços que você preferia manter fechados. Ela coloca você diante de si mesmo, de uma forma que o barulho do dia a dia nunca permite. E esse encontro com si mesmo pode ser assustador. Pode parecer demais. Pode parecer que ficar dentro desse silêncio é perigoso. Mas e se a solidão que você está sentindo não for um problema a ser resolvido? E se ela for um convite? E se aquele espaço vazio, que parece tão incômodo, for exatamente o espaço que foi criado ou preservado para que algo específico pudesse acontecer dentro de você? Uma conversa que não pode ser ouvida no barulho. Uma voz que não compete com outras vozes. Uma presença que não se impõe, mas que espera, com uma paciência que não tem pressa. Que você finalmente fique quieto o suficiente para percebê-la. Porque existe uma linguagem que Deus usa com frequência, que a nossa cultura moderna tornou cada vez mais difícil de ouvir. Não é a linguagem do espetáculo, não é a linguagem da emoção intensa, não é a linguagem dos momentos de pico espiritual que ficam na memória como marcos. É a linguagem do sussurro, do silêncio habitado, da solidão que não foi fugida, mas que foi atravessada com atenção. E essa linguagem carrega coisas que nenhuma outra forma de comunicação divina carrega com a mesma profundidade. Ela carrega intimidade. Ela carrega especificidade. Ela carrega aquela qualidade de conversa entre dois que se conhecem de verdade, onde não é necessário explicar demais, onde o que não é dito carrega tanto quanto o que é dito, onde a presença em si já é comunicação. Elias conheceu essa linguagem depois de um dos momentos mais intensos da sua história, depois da confrontação no Monte Carmelo, depois do fogo que desceu, depois da vitória que parecia definitiva. Ele entrou em colapso. Fugiu. Sentou debaixo de uma árvore no deserto e pediu para morrer. Não porque era fraco, mas porque havia chegado ao limite de tudo o que tinha. E Deus não veio naquele momento com mais poder. Não veio com mais fogo. Não veio com uma missão nova imediatamente. Veio com pão, com água, com o toque de um anjo dizendo: levanta e come, porque a jornada é longa demais para você. E depois de comida e descanso, depois de cuidado físico e humano, que precede qualquer profundidade espiritual, Deus levou Elias a uma caverna. E ali, sozinho, num lugar fechado, onde não havia plateia, não havia testemunha, não havia ninguém além dele e de Deus. Veio a pergunta, a mesma pergunta feita 2 vezes. O que você está fazendo aqui, Elias? Não como acusação, como abertura de espaço, como convite para que Elias falasse o que estava dentro, para que a solidão fosse nomeada, para que o que estava carregando dentro da caverna pudesse ser dito em voz alta, diante de quem podia receber sem julgamento. E então veio o vento que rasgava as montanhas, o terremoto, o fogo. E Deus não estava em nenhum deles. Estava no som de silêncio delicado que veio depois, na voz quieta e suave que só pode ser ouvida. Quando tudo o mais para, e naquele som
Naquele silêncio habitado, Elias recebeu não apenas uma instrução, recebeu direção, recebeu companhia, recebeu a certeza de que não estava tão sozinho quanto pensava, de que havia 7.000 que não haviam dobrado o joelho, de que o que parecia solidão total era, na verdade, o lugar onde Deus estava mais próximo do que em qualquer outro momento da jornada. Você já esteve numa caverna assim? Não necessariamente literal, mas naquele lugar interno, onde tudo foi removido, e o que sobrou foi apenas você. E aquela solidão persistente, que não vai embora. Esse lugar tem mais valor do que você imagina agora. Tem mais presença do que parece. Tem mais voz do que o silêncio deixa perceber à primeira vista. Há uma tensão na fé cristã sobre a solidão, raramente discutida com honestidade. A fé é comunitária por natureza. O corpo, a igreja, a comunhão, a presença dos irmãos. Tudo isso é real, necessário e bíblico. Ao mesmo tempo, há uma dimensão da caminhada espiritual que é radicalmente pessoal. Não pode ser vivida por procuração. Não pode ser terceirizada para o pastor, para o grupo ou para o culto de domingo. Exige que você individualmente encontre o que só você e Deus habitam. Algo que nenhuma experiência coletiva pode substituir. Essa tensão entre o comunitário e o solitário é produtiva. Entre o pertencimento e o encontro pessoal. É uma das tensões mais produtivas da vida espiritual quando não é resolvida prematuramente. Quando você não foge para um dos lados, não usa a comunidade para evitar a solidão necessária, nem usa a solidão para evitar a vulnerabilidade da comunidade. Mas quando você aprende a habitar os dois com honestidade, a solidão que Deus usa não é a do isolamento que destrói. Não é a que nasce de ruptura relacional, de rejeição, de abandono. Essa solidão machuca de forma específica e precisa ser acolhida com cuidado. A solidão que Deus usa é diferente. É a solidão do deserto que precede a missão. É a solidão da madrugada antes da decisão. É a solidão do lugar fechado, onde a oração mais honesta da sua vida acontece. Porque ninguém está olhando. Essa solidão é preparatória. Ela cria as condições para que algo seja dito, recebido e transformado de uma forma que o ambiente coletivo não consegue produzir. Jesus entendia isso com uma profundidade que o Evangelho registra repetidamente, mas que muitas vezes passa despercebida porque estamos olhando para outras coisas. Lucas registra que era costume de Jesus retirar-se para lugares desertos e orar. Costume, não ocasião especial, não evento extraordinário, hábito, prática regular e intencional de se afastar do movimento, das demandas, das pessoas que precisavam de algo e entrar num espaço de solidão com o Pai. Isso vindo de quem era, do Filho de Deus, do único ser humano que nunca precisaria orar para se reconectar, porque nunca havia se desconectado e ainda assim buscava a solidão como prática, como necessidade, não de fraqueza, mas de alinhamento, de escuta, de recalibração entre o que o mundo exigia e o que o Pai havia dito. E se você observar os momentos mais decisivos da vida de Jesus, a maioria deles é precedida ou seguida de solidão. Antes de escolher os 12, passou a noite inteira sozinho em oração. Antes de iniciar o ministério público, 40 dias no deserto. Depois da multiplicação dos pães, quando a multidão queria fazer dele rei, subiu sozinho ao monte. No Getsemane, na noite mais pesada, foi um pouco mais além dos discípulos, sozinho, e orou. A solidão não era fuga da missão, era o lugar onde a missão encontrava sua fonte. E isso tem uma implicação direta para sua vida. O que você está vivendo na solidão não é um intervalo da sua história espiritual. Pode ser exatamente onde a sua história espiritual está sendo escrita com mais profundidade, porque existe uma formação que acontece no silêncio da solidão, que nenhuma pregação, por mais poderosa que seja, consegue produzir diretamente em você. A pregação pode apontar, pode iluminar, pode criar abertura, mas a transformação que acontece quando você e Deus
estão sozinhos. Quando não há mais ninguém para impressionar. Quando não há performance possível, porque não há plateia. Quando o que você é por dentro é tudo que existe. Nesse expal, essa transformação tem uma qualidade diferente. É mais funda. É mais duradoura. É mais sua. E existe algo que Deus quer te dizer que está guardado especificamente para esses momentos. Não porque seja segredo, não porque precise de condições especiais para existir, mas porque o que Ele quer dizer requer em você um tipo de receptividade que o barulho impossibilita. Requer que o chão interno esteja quieto o suficiente para receber uma semente, que é pequena demais para germinar num solo agitado. E a solidão, aquela que você está sentindo agora, ou que já sentiu em algum ponto recente da sua vida, pode ser exatamente o preparo desse chão. O silenciamento do que estava agitado, a remoção do que estava no caminho entre você e aquilo que Deus quer plantar dentro de você, nessa fase específica da sua história. Existe uma frase no livro de Oséias que é uma das mais surpreendentes do Antigo Testamento, quando você entende o contexto em que foi dita. Deus está falando para um povo que havia se afastado, que havia buscado em outros lugares o que só poderia encontrar nele, que havia enchido a vida com substituições barulhentas para a presença que havia deixado de cultivar. E em vez de condenar, em vez de punir com o afastamento definitivo, Deus diz algo que inverte completamente a expectativa. Ele diz: vou atraí-la para o deserto e falarei ao seu coração. O deserto. Não o jardim. Não o palácio. Não o lugar de abundância e facilidade, onde tudo está disponível e o conforto remove a necessidade de escuta profunda. O deserto. O lugar de esvaziamento. O lugar onde não há distração suficiente para preencher o silêncio. O lugar onde o que resta, quando tudo o mais é removido, é apenas você, a aridez ao redor e a voz que fala ao coração. E Deus diz que é para esse lugar que Ele leva os que ama quando quer falar. Não para puni-los, para encontrar-los, para ter acesso ao nível de escuta que só o deserto produz. E você que está num deserto agora, num período de solidão que você não pediu e que não escolheria se tivesse opção, precisa ouvir isso com toda a atenção que tem disponível. Você está no lugar onde Deus fala ao coração, não ao intelecto apenas, não às emoções apenas. Cora, aquele centro mais profundo de onde emanam as decisões reais, as orientações verdadeiras, os compromissos que duram além dos sentimentos. E o que Deus fala ao coração no deserto é diferente do que fala nos lugares cheios, é mais direto, é mais pessoal, é mais específico para quem você é, para o que você está vivendo, para o que está por vir na sua história. Porque no deserto, sem o barulho que normalmente filtra e distorce, a voz chega com uma clareza que os lugares movimentados não permitem. E existe uma qualidade de encontro com Deus que só acontece na solidão que foi atravessada sem fuga. Não a solidão que você preenche com oração performática para não ficar quieto. Não a solidão que você usa como plataforma espiritual. A solidão nua. A solidão onde você não sabe muito bem o que dizer e então fica em silêncio. Onde a oração é mais parecida com presença do que com discurso. Onde você simplesmente está diante de Deus, sem agenda, sem lista de pedidos, sem estrutura predefinida, apenas presente, apenas aberto, apenas disponível para o que vier ou para o que não vier, mas que pode ser sentido na própria qualidade do silêncio compartilhado. Nesses momentos, coisas que estavam enterradas começam a subir, clarezas que estavam bloqueadas começam a emergir. Direções que estavam confusas começam a ganhar forma. Não sempre de forma dramática, não sempre com aquela certeza absoluta que você gostaria de ter, mas com aquela paz suave que é o sinal mais confiável de que você está no lugar certo com Deus. Aquela paz que, como Paulo descreve, excede todo o entendimento.
que não pode ser produzida por esforço, que não pode ser fabricada por vontade, que só aparece quando você para de tentar produzir alguma coisa e simplesmente permite que a presença faça o que a presença faz quando encontra um coração quieto. Pense em Moisés no deserto de Midian. 40 anos. Não foi um retiro espiritual de fim de semana. Foram 40 anos de solidão relativa de pastoreio silencioso de distância do palácio e da grandeza que ele havia conhecido antes. E foi no deserto, numa tarde comum, diante de uma sarça que ardia sem se consumir, que Deus falou com uma clareza que moldou o destino de uma nação inteira. A solidão de Moisés não foi desperdício, foi o contexto que o tornou capaz de ouvir. Tornou capaz de receber uma missão que o Moisés do palácio, com toda a sua educação e poder, não estava preparado para carregar. O deserto não esvaziou Moisés, preencheu com aquilo que palácio algum poderia oferecer. Com humildade, com paciência, com a capacidade de permanecer em movimento, num caminho longo, sem precisar de aprovação externa para continuar. E quando Deus o chamou, havia um Moisés diferente do lado de dentro. Um Moisés que a solidão havia formado para aquilo que o barulho nunca poderia ter produzido. Você está sendo formado agora, na solidão que parece vazia, no silêncio que parece ausência, no período que parece espera sem propósito, mas que é na verdade o lugar mais cheio de intenção divina que você já habitou, cheio de uma voz que não compete com outras vozes, cheio de uma presença que não se anuncia com fanfarra, mas que está ali, no silêncio entre os seus pensamentos, no espaço entre uma respiração e outra, no fundo daquela solidão que você carregou até aqui, sem saber exatamente o que fazer com ela. E o que fazer com ela é isso: não fugir, não preencher antes do tempo, não resolver prematuramente o que foi deixado em aberto para que você ficasse parado dentro dele. Tempo suficiente para ouvir o que só pode ser dito aqui. Permaneça. Escute. Não com a escuta forçada de quem está tentando produzir uma experiência espiritual, com a escuta quieta de quem sabe que a voz vai chegar, e que quando chegar, vai ser reconhecida. Porque existe uma frequência que só se aprende na solidão. Uma capacidade de reconhecer a presença de Deus em formas sutis que a vida barulhenta nunca treinou em você. E uma vez aprendida, essa frequência não some quando o barulho volta. Ela fica como uma sintonização interna que permite que você ouça, mesmo no meio do movimento, o que antes só conseguia captar no silêncio total. Essa é a herança da solidão atravessada com fé. Não apenas o que foi dito durante ela, mas a capacidade que ela formou em você de continuar ouvindo depois que ela terminar. Uma escuta mais profunda, uma presença mais real, uma intimidade com Deus que não depende de condições especiais, porque foi forjada exatamente onde as condições pareciam as piores possíveis. E isso, essa formação invisível que a solidão produz em você, é algo que ninguém pode tirar, que não depende de circunstâncias, que vai com você para onde quer que você vá daqui para frente. Como a marca silenciosa de um encontro que aconteceu quando ninguém estava olhando, no lugar mais improvável, na hora que parecia mais vazia. Se essa mensagem falou com você, permaneça aqui, na misteriosa voz da fé.